Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Geometrizando Ideias. Eu sou o professor Ícaro e hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto chamado fatoração de fração algébrica. Mas primeiro eu gostaria que vocês entendessem o que é fatoração. Fatorar é representar um produto. Como assim? Nada mais é do que pegar esta soma aqui que vocês estão vendo e transformar ela numa multiplicação. Basicamente isso. E para que eu faça a fatoração, existem alguns métodos que a gente vai ver nesse vídeo agora. E o primeiro método que a gente vai trabalhar é o método que a gente chama de fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? Você vai pegar o que é comum dos dois lados da soma e transformar e colocar ele na evidência. Observe, aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 5y. Nesta soma, o que eu tenho igual dos dois lados? Observa, exatamente, eu tenho o 5 igual dos dois lados. Então, o que eu faço? Eu trago o 5 para cá, na evidência. E toda vez que eu trabalho com evidência, eu preciso abrir o parênteses. E quem vai no parênteses? Simplesmente quem sobra. Quem sobrou do primeiro lado, x, mantenho a operação, e do outro lado, o y. E simples assim, já está fatorado. Então eu peguei o 5x mais 5y, transformei ele em 5x mais y. Perceba que quando eu tenho um número aqui e um parênteses direto, obviamente existe uma multiplicação entre eles, pegando uma soma e transformando em um produto. Isto é, trazendo para o fator comum em evidência. Vamos para mais um exemplo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 6AB mais 3A. Observando assim, eu sei que eu tenho o A, que é um fator comum entre eles. Muito bem. Só que eu preciso observar um pouquinho além. Observa este 6. Este 6 eu posso reescrevê-lo como 3 vezes 2AB mais 3A. Perceba que eu não mudei nada. Eu simplesmente transformei o 6 em 3 vezes 2, que é a mesma coisa. A partir daí, eu vou olhar o que tem igual dos dois lados e vou trazer para a evidência. Eu tenho um 3 aqui, tenho um 3 aqui. Então, o 3 vai para a evidência. Eu tenho um A desse lado e um A desse lado. O A vai para a evidência. Abro parênteses. Quem sobrou desse lado? O 3 foi, o A foi, sobrou 2B. Perfeito. 2B. Mais... E todo mundo desse lado foi para a evidência. Mas para que eu possa garantir o retorno dele quando eu faço a distributiva, quando sai todo mundo, quem fica no lugar? Exatamente o número 1. Então, quando eu trabalho com 6AB mais 3A, trabalhando ele em fator comum, fica 3A, que vai multiplicar 2B mais 1. A essa altura, eles estão começando a perceber, nossa, é tão simples assim? Não é difícil trabalhar com um fator comum em evidência. Vamos para o nosso próximo exemplo. Eu tenho aqui 4x² mais y menos 6x. Observando assim o que eu tenho em comum entre eles. Eu tenho o x, tenho um x² e tenho um x, e só. Mas se você observar melhor, eu posso transformar esse 4 em 2 vezes 2. O x, ele pode ser x vezes x. E o y, olha como que eu reescrevi esse número. Simplesmente eu abri ele. Fica mais tranquilo, fica mais fácil da gente observar. Menos o 6x, não pode ser 2 vezes 3x? Exatamente. Opa, vamos lá. 2 vezes 3x. Então, fazendo assim, fica mais tranquilo. Por quê? Porque daí eu vou olhar o que eu tenho dos dois lados. Tem esse 2 aqui, tem esse 2 aqui. Muito bem. E tem um x aqui e tem um x aqui. Muito bem. Então, quem vai para a evidência? O 2x. Perfeito. Abro parênteses. Quem sobra? Sobra 2x e y desse lado. Muito bem. Então, fica 2xy. Mantenho o sinal. Desse lado, quem sobrou? O 3. Perfeitamente. Então,
fecho parênteses, já está fatorado. Já transformei já fiz uma fatoração 3 vezes. Viu como que é simples? Não tem segredo. Ah, achei meio simples. Tem mais exemplo? Claro que eu tenho. Dá um print na tela aí, que a gente já vai movimentar ela. Vamos lá. Subindo um pouquinho, aqui eu tenho mais 2 exemplos para vocês. Um pouquinho mais extenso. Eu tenho aqui 4x mais 8xy menos 16xyz. E eu preciso colocar um fator em evidência entre eles. Observando, o que eu tenho em comum? Ah, eu consigo observar que todos eles são múltiplo de 2. Perfeito, não está errado. Mas observa também que o 8 é múltiplo de 4 e o 16 também é múltiplo de 4. Então, os números eu poderia muito bem reescrever da seguinte maneira. 4x mais 4 vezes 2xy menos 4 vezes 4xyz. Ah, entendi. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Você deve fazer isso. E daí você vai olhar em cada grupinho o que se repete, o que eu tenho em comum entre eles. Então vamos lá. Eu tenho um 4 aqui, eu tenho um 4 aqui, eu tenho um 4 aqui. Opa, já sei que o meu 4 vai para evidência. Eu tenho um x aqui, um x aqui e um x aqui. Opa, já vi que o meu x vai para evidência. Ah, o primeiro membro meu acabou. Então tem que ter em comum em todos os lados. Se um deles não tem, não é mais comum. O que eu faço agora? Abro parênteses. Se todo o grupo já foi, lembra que eu falei lá atrás? Se todo mundo vai para a evidência, para garantir que quando eu faço o distributivo ele volte à forma original, quem fica no lugar dele? Muito bem, o número 1. Copia o sinal sempre. Quem sobrou desse lado? Ah, sobrou 2 e sobrou y. Perfeito, então 2y. Copia o sinal. Quem sobrou do outro lado? Ah, sobrou 4, sobrou y, sobrou z. Então a gente coloca 4yz. E está pronto nosso exercício. Nós acabamos de fatorar, transformando ele em um fator comum. Ah, eu acho que já ficou fácil para vocês, né? Nesse momento, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver esse último, para ver se você realmente consegue fazer. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Ok, e aí? Chegaram no resultado? Acredito que sim, acredito que já não há mais dúvida. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir esta continha. Vamos abrir ela? Então vai ficar 2 vezes x vezes x vezes x. Por quê? Porque eu tenho x ao cubo. X ao cubo eu tenho 3 vezes multiplicado o x. Menos, esse 10 é 2 vezes 5. Perfeito. Vezes x, porque x ao quadrado é x vezes x. E y. Olhando assim, agora ficou muito mais fácil de eu resolver. Quem tem em comum dos dois lados? Ah, tem o número 2. Perfeito, tem o número 2. E olha que legal, dos dois lados tem 2 vezes o x. Então eu posso dizer que eu tenho 2x quadrado. Abro parênteses, quem sobrou desse lado? O x. E quem sobrou desse... menos, não esquece do sinal. E quem sobrou desse outro lado? Sobrou o 5 e sobrou o y. Exatamente, então fica 5y. E finalizamos mais uma. Então, quando eu trabalho com fatoração, o fator comum em evidência, que é esse daqui, ó, o fator comum em evidência, é um dos mais simples que tem. Porque daí eu posso realmente ver o que tem de igual dos dois lados, como o próprio nome já diz, é um fator comum em evidência. Ok? Vamos ver agora o nosso próximo exemplo. O segundo caso que nós vamos ver hoje é o caso do agrupamento. Agrupamento, como o próprio nome já diz, é um grupo. Existem mais de 3 fatores. Pode ver que todos eles têm soma, ou pode ter diferença também, enfim. Para eu resolver uma fatoração por agrupamento, eu sempre vou ter que agrupar de 2 em 2. Então, eu sempre vou separar de 2 em 2 e vou trabalhar com, primeiramente, o fator comum em evidência, que é o fator comum em evidência, ok?
Então vamos lá, olhando para esses dois carinhas aqui. Deixa eu melhorar aqui. Olhando para esses dois carinhas. Quem aqui tem igual dos dois lados? Ah, obviamente o número 6. Então eu ponho 6 na evidência. Abro parênteses, quem ficou? X e Y. Então ficou X mais Y. Fecho parênteses. Esse foi o primeiro grupo. Agora a gente vai ver o segundo grupo. Quem eu tenho no segundo grupo? Ah, obviamente, observando, eu sei que eu tenho o A. Muito bem, então vou colocar o A na evidência. Abro parênteses, quem sobra? X mais Y, exatamente. Então, X mais Y. Ok, agora eu preciso que vocês observem uma coisa. Olha dentro desse parênteses e olha dentro desse parênteses. Ah, eles são iguais, exatamente. Quando eu faço fatoração por agrupamento, se eles forem iguais, eu consigo agrupar mais uma vez. De que maneira? Eu trago os dois parênteses para a evidência. Então vai ficar x mais y na evidência, que vai multiplicar quem? Quem sobrou? O 6 mais a. Está aqui nossa forma fatorada. Viu como que é simples? Eu ainda, mesmo sendo por agrupamento, eu trabalho com fator comum em evidência. Mas eu trabalho de maneiras, de maneiras que eu separo em grupos. Então eu separo a cada dois grupos, eu vou separando quem tem em comum entre eles. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Vamos lá. Olhando para o nosso primeiro grupinho, 2A mais 2N. Ah, obviamente, o 2 tem dos dois lados. Então, vamos colocar o nosso 2 como um fator comum de evidência. Abrindo parênteses, sobra quem? Ah, sobra o A e o N. Perfeito, então fica A mais N. Fecha parênteses. Como eu estou trabalhando com soma, então a gente vai somar com o segundo grupo. AX mais NX. Ah, obviamente, quem está igual aí é o X. Muito bem, observei que o X está igual? Trago o X para a evidência. Trazendo o X para a evidência, quem sobra? O A e o N. Perfeito. Quem sobra? A mais N. Ah, tô começando a entender. Olha dentro do parênteses. A mais N, A mais N. Ah, entendi. O que eu faço agora? Trago parênteses para evidência. Então eu trago o A mais N para evidência, que vai multiplicar quem? Quem sobrou, que é o 2 e o X. Ficando então A mais N, que multiplica 2 mais X. E mais uma vez está aqui, fatorado por agrupamento. Viu como que é tranquilo? Vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos lá. Tenho aqui AX mais 5BX mais AY mais 5BY. E aí, o que dá para fazer? O que dá para... Ah, dá para eu fazer 5BX com 5BY? Dá. Temos o 5B que dá para colocar em evidência. Temos o AX com AY? Dá também. De qual forma eu devo fazer? Não, qualquer uma das duas formas vai dar certo do mesmo jeito. Vamos trabalhar aqui um do lado do outro, que está mais fácil. Então, olhando aqui, eu tenho AX mais 5BY. Quem eu vejo que está igual? Ah, eu vejo que eu tenho o X. Perfeito. Então, o X vai para a evidência. Quem sobra? O A mais 5B. Forma 1. Mais, olhando para esse segundo grupo, tenho AY mais 5BY. Ah, eu tenho o Y em comum. Então, a gente coloca o Y na evidência. Quem sobra? O A mais 5B. Perfeitamente. Novamente, eu vou observar que dentro do parênteses estão iguais. Ou seja, eu posso trazer o parênteses para a evidência. Então, eu tenho A mais 5B, que vai multiplicar X mais Y. E mais uma vez, tenho aqui meu exercício fatorado. Tô começando a entender. Então dá uma pausa novamente no vídeo e tenta resolver esse último. Que eu tenho m quadrado mais mx mais mb mais bx. Lembrando que eu não posso usar esses três. Por quê? Porque daí eu isolo isso daqui, ele não vai ter parzinho para a gente colocar nada em evidência.
Então, sempre para eu trabalhar com agrupamento, eu sempre vou trabalhar de 2 em 2, independente de estar do lado do outro ou não. Ok, chegaram no resultado? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu primeiro grupo. Quem que eu tenho em evidência? Ah, eu tenho o M. Então eu vou abrir o parênteses. Aqui é M, aqui ó, nesse ponto é M vezes M. Se um foi para evidência, o outro fica aqui dentro. Mais o X. Mais, tem o segundo grupo, MB mais BX. Ah, o B, obviamente, está igual nos dois grupos. Então, o B vem para a evidência, sobrando quem? Isso mesmo, M mais X. Legal. Olhei aqui que tem M mais X aqui e M mais X aqui. Posso trazê-los para a evidência? Deve trazê-los para a evidência. Então, aqui eu tenho M mais X, que vai multiplicar M mais B. E mais uma vez, finalizamos a nossa forma fatorada. Porque quando eu aplico a propriedade distributiva, eu volto para o meu valor original. Ok? Espero ter ajudado. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é a diferença de quadrados. E para que vocês entendam diferença de quadrados, eu preciso que vocês entendam exatamente o que está na tela de vocês. Produto da soma pela diferença. Vocês precisam entender e aprender o que é. Vamos lá. Eu tenho aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Quando eu tenho isso, olha, o próprio nome já diz, diferença de quadrados. Ou seja, eu tenho uma diferença. Quem lembra o que é diferença? Para quem não lembra, diferença é uma subtração. São as mudanças de nomenclatura que acontecem ao longo do percurso. Então, eu tenho uma diferença, uma continha de menos, de dois números elevado ao quadrado. Para eu resolver isso, é muito simples. Eu simplesmente faço o produto, ou seja, a multiplicação de A mais B, multiplicado por A menos B. E simples, tá resolvido meu exercício. Toda vez que eu tenho diferença de quadrados, eu resolvo pelo produto da soma pela diferença. Por exemplo, olhando para o nosso segundo exemplo, eu tenho x² menos 16. 16, eu sei que ele é um quadrado perfeito. Então, eu posso muito bem reescrever como x² menos 4 ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma diferença e tenho dois números elevado ao quadrado. Quando acontece isso, como que eu resolvo? Isso mesmo, fazendo o produto da soma pela diferença. E está fatorado. Simples assim, não tem segredo. Vamos lá para mais um exemplo. x² menos 49. Esse daqui. x² menos 49. Vamos lá. x² menos 7². Porque eu sei que 49 é um quadrado perfeito, cuja raiz é o 7. Sabendo disso, como que eu faço a fatoração disso daqui? Simples, é o produto da soma pela diferença, multiplicado por x menos 7. Observem, produto, o que é produto? Multiplicação da soma pela diferença, ok? E mais uma vez está fatorado. Tá, e qual é a aplicação que eu vou usar no meu dia a dia? Olha esse exemplo aqui, ó. Quando um exercício pede para você simplificar x² menos 9 sobre x mais 3. Como que eu simplifico isso? Simples. Olha o numerador. x² menos 9 sobre x mais 3. x² menos 9 é o mesmo que x² menos 3 ao quadrado. Entendi. Então eu consigo fazer o produto da soma pela diferença? Consegue sim. Muito bem. Então a gente vai dar um delete aqui para limpar a tela. E como ficaria? Ah, ficaria o produto da soma, x mais 3, pela diferença, x menos 3, sobre x mais 3.
Muito bem, exatamente. E como eu tenho um produto aqui, eu posso simplesmente cortar. Eu posso simplesmente eliminar. Então, a simplificação de x² menos 9 sobre x mais 3 nada mais é do que é igual a x menos 3. Simples assim. Espero de coração ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre fatoração de fração algébrica. E é isso, galerinha. Até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar e passar para os amigos. Ok? Valeu, galerinha. Até mais.